O rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou entre os anos de 604 e 562 a.C. Ele era filho de Nabopolassar, o qual fundou o Império Babilônico após derrotar o Império Assírio. No entanto, após a morte de Nabopolassar, Nabucodonosor, seu filho, assumiu o trono. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que o Império Babilônico alcançou seu máximo esplendor. A cidade da Babilônia alcançou grande prestígio e poder e depois entrou em declínio. Foi só então com Nabucodonosor, mais de 1000 anos depois, que a cidade recuperou toda a sua glória. Por esse motivo, o império liderado por Nabucodonosor é conhecido como Império Neobabilônico. Nabucodonosor é conhecido na Bíblia por ter deportado o povo judeu para a Babilônia em 3 ocasiões. Nessas deportações, os profetas Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia. E no vídeo de hoje, estaremos falando como esse importante rei se transformou em um animal selvagem. Mas antes de aprofundarmos nesse tema, te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Primeiramente, é importante destacar que o nome Nabucodonosor foi atribuído a 4 diferentes reis da Babilônia. Entre eles, o monarca Nabucodonosor, mencionado na Bíblia, é identificado na história como Nabucodonosor II. Curiosamente, ele é o único dentre esses 4 reis a ser mencionado nos textos bíblicos. O rei Nabucodonosor é um claro exemplo de como Deus exalta os humildes e humilha os soberbos. Após a morte de Nabopolassar, seu pai, Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia e foi ele quem a tornou grandiosa com sua grande sagacidade. Ele subjugou muitas nações e uma delas foi Israel. Israel sofreu 3 deportações para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. E nessas deportações, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo. A glória do Império Neobabilônico não era apenas refletida em suas conquistas, mas também em suas construções. Nabucodonosor cercou Babilônia com uma dupla muralha com portões monumentais e a adornou com os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins eram compostos por um arranjo de árvores que cresciam em terraços elevados, suportados por imponentes pilares que imitavam uma paisagem montanhosa. Acredita-se que Nabucodonosor tenha criado esses jardins como um presente para sua esposa, Amitis da Média, que vinha de uma região circundada por montanhas. No entanto, a existência concreta desse jardim é um tema de considerável debate. Foi toda essa glória que encheu o coração de Nabucodonosor de orgulho. Na narrativa bíblica, percebemos que o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus, o qual ele usou para castigar nações, incluindo o povo de Judá. Isso não significa que Nabucodonosor era um servo do Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir um papel de julgamento contra as nações incrédulas. A religiosidade pagã do rei Nabucodonosor pode ser claramente percebida no episódio em que ele condenou Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha de fogo ardente. Isso aconteceu após os 3 jovens hebreus terem negado adoração à estátua que o rei da Babilônia havia construído. Após o livramento sobrenatural dado por Deus aos 3 jovens, o rei Nabucodonosor aparece no texto bíblico, reconhecendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. No entanto, essa declaração não significava que o monarca babilônio havia sido convertido ao Senhor, mas apenas que ele tinha reconhecido que o Deus daqueles homens era superior a outras divindades. O livro de Daniel também relata os sonhos experimentados pelo rei Nabucodonosor. O primeiro desses sonhos é apresentado em Daniel 2. Nesse sonho, o monarca babilônico visualizou uma imensa estátua composta por diversos materiais: ouro, prata, bronze, ferro e argila. Esse sonho transmitia a ideia da ascensão e queda de certas potências globais. No entanto,
O seu foco principal estava na maneira como Deus guiava a história de forma soberana de acordo com os seus desígnios. Nabucodonosor ficou muito assustado. Por esse motivo, ele chamou os sábios de Babilônia para interpretarem o sonho, mas ninguém conseguiu. Foi então que Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e o rei lhe contou o sonho. No capítulo 4 de Daniel, o rei teve outro sonho. No sonho de Nabucodonosor, ele viu uma árvore imensa no meio da terra, crescendo cada vez mais forte e alta, com sua copa alcançando o céu, visível de todos os cantos da terra. Essa árvore era bela e produzia frutos abundantes, fornecendo alimento para todos. Sob sua sombra, os animais do campo se abrigavam, e os pássaros do céu faziam seus ninhos em seus galhos. Enquanto isso acontecia, um vigia desceu do céu, clamando para que a árvore fosse derrubada, mas a cepa das raízes deveria permanecer na terra com correntes de ferro e bronze entre a grama do campo. A árvore seria molhada pelo orvalho do céu, e sua porção seria com os animais entre a grama. Seu coração de homem seria trocado por um coração de animal, e assim ele passaria por 7 tempos, até que os viventes soubessem que o Altíssimo governa o reino dos homens e o concede a quem quer. Ao ouvir o sonho de Nabucodonosor, o profeta Daniel ficou atônito por quase 1 hora, e seus pensamentos o perturbaram. No entanto, apesar disso, Daniel revelou a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor. A árvore representava a grandeza de Nabucodonosor, e quanto à árvore que foi cortada, isso representava que Nabucodonosor seria lançado entre os homens e com os animais do campo seria sua morada. Ele viveria do pasto como os bois, alimentando-se da grama do campo, e seu estado duraria por 7 anos, até que reconhecesse que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens e concede a quem ele deseja. As palavras ditas pelo profeta Daniel se cumpririam. 12 meses depois, conforme o relato bíblico, o rei Nabucodonosor passeava em seu palácio real e, ao contemplar a grandeza da Babilônia, ele proclamou: "Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?" As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: "É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada." E as palavras do profeta Daniel foram cumpridas. De acordo com alguns estudiosos, nesse momento, o rei Nabucodonosor começou a se arrastar como um bebê, e sua saliva escorria de seus lábios, enquanto rugia e se movia em todas as direções, como um animal de 4 patas. Os guardas, ao testemunharem isso, ficaram tremendamente assustados e levaram o rei Nabucodonosor para o seu quarto. Mas ele conseguiu escapar pela janela e vagou pelo campo até ser capturado novamente. Um grosso colar de ferro foi colocado em seu pescoço e ele foi firmemente amarrado a uma árvore. A situação do rei Nabucodonosor piorava a cada dia. O relato bíblico narra que ele começou a se alimentar como os bois, e quando chovia, seu corpo era molhado pelo orvalho do céu. Sua aparência também começou a mudar. Seu cabelo cresceu como penas de águia, e suas unhas como as de aves. Assim o tempo passou, e o rei Nabucodonosor caminhava de 4 patas como um animal. As pessoas que o viam nessa condição sentiam compaixão, enquanto outros zombavam dele. Os anos de glória do poderoso imperador que amedrontava as nações haviam ficado para trás. O rei Nabucodonosor permaneceu nesse estado animal por 7 anos. Em Daniel capítulo 4, versículo 34, narra-se que após esses 7 anos, ele levantou os olhos para o céu, recuperou sua razão, e naquele momento ele abençoou o Altíssimo, o louvou e glorificou aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino permanece por todas as eras. Ele reconheceu que todos os habitantes da terra são considerados como nada, e que Deus faz o que deseja com os poderes celestiais e com os povos da terra, sem que ninguém possa se opor ao seu poder ou pedir-lhe contas de seus atos.
Estas palavras foram proferidas pelo rei Nabucodonosor, e após isso, sua razão foi restaurada, assim como a majestade de seu reino. O relato bíblico narra que Nabucodonosor foi restabelecido como rei da Babilônia, e sua grandeza foi maior do que antes. Você sabia que o rei Nabucodonosor tinha se transformado num animal selvagem? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.